Para com tudo porque não dá certo. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo pro canal. Hoje eu pretendo mudar um pouco a minha maneira de me comunicar. Então uma das coisas que vai acontecer no canal é o seguinte, duas coisas na verdade. Primeiro, três coisas. Você deve ter visto, se você me acompanha, mudei até o cabelo, cara, para poder me apresentar para ti de uma outra forma aqui. Segundo, eu pretendo, para que muita gente pensa que eu sou uma pessoa muito séria, talvez muito certinha em algumas coisas, e eu não sou assim. Eu sou um cara mais descontraído, sou mais reservado sim, mas eu também gosto, às vezes, quebrar o padrão. Então eu até trouxe hoje para você, eu quero apresentar, esse aqui é nosso colega, ele é um empreendedor que no caso morreu tentando. Tem muito um significado, que é o seguinte, a gente tem que sempre pensar que a morte é inevitável, então não tem por que a gente ter medo de tentar as coisas, tá? Não ter vergonha disso. Fica até o final, que ele tem uma surpresa depois para você. Se você quiser colocar aqui uma dica ou uma sugestão de nome, a gente pode colocar um nomezinho aqui para o nosso amigo, vou deixar ele aqui do meu lado, para a gente poder conversar um pouco. E eu tinha, acho que o terceiro que eu ia falar. O terceiro é em função de que durante esses 2 anos, mais ou menos, que eu venho trazendo conteúdo, o meu foco sempre foi em ajudar quem estava começando, querendo começar. E depois de um tempo eu comecei a perceber que são pessoas, às vezes, que estão indecisas, não sabem o que querem, e existe uma gigantesca parcela dessas pessoas que querem ser ajudadas, querem ser ajudadas. Essas pessoas, na verdade, já estão no mercado e talvez estejam patinando, alguma coisa assim, e querem melhorar. Então, a partir de agora, desse ano de 2020, a minha ideia é tentar ajudar, se é teu caso, pessoas que já estão no mercado de produtos de higiene e limpeza, fazer com que você dê um passo a mais, talvez você esteja precisando. Então é isso aí, bora agora então para falar um pouco do que a gente vai falar neste vídeo. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar qual é a melhor plataforma que você tem que se dedicar para o teu negócio conseguir crescer, como muitos gostam de dizer aí que tá na modinha, escalar o teu negócio entre o Google, Facebook ou Instagram. Muitas pessoas, e eu vou te dizer assim, ó, talvez até mesmo eu tenha cometido um pouquinho desse erro, mas graças a Deus eu cometi um pouquinho antes. Tem pessoas que estão entrando no mercado ou então estão perdidas, afinal, para qual lado eu vou? E eu vou te dizer assim, fica até o final que eu vou te mostrar, não vou dizer passo a passo porque eu não vou te mostrar no computador, mas eu vou te dizer assim, cara, larga fora de uma dessas plataformas porque não tem jeito, você vai perder tempo e dinheiro fazendo isso. Eu tô te falando, é como amigo, tá? Não é mais como aqui para te dizer alguma coisa como uma autoridade. Não, só te dizendo assim, muitas pessoas perguntam assim, Daniel, eu tive até um aluno que me perguntou esses dias, Daniel, eu tô montando agora a minha estrutura, minha mini estrutura dentro do Facebook, já tô colocando alguns anúncios no Google e agora me preparando para fazer Instagram. E eu disse, cara, para com tudo porque não dá certo. Até vou te dizer assim, talvez eu vá tomar alguns dislikes aqui, mas se você entender, você vai perceber o que eu tô falando. O que acontece se você parar para pensar? As plataformas, elas trabalham de formas diferentes. Então, o Google, eu falo muito, o Google é uma plataforma de busca. Espera aí que eu esqueci, porque eu falei Google e talvez você não vá assimilar que também é Google e YouTube, são as duas coisas do mesmo grupo. Então, voltando. Então, se você tem essas plataformas como YouTube, Google, Facebook e Instagram. Eu até tô tirando um pouquinho também o WhatsApp, porque a gente vai deixar um pouquinho de fora. Mas vamos trabalhar então o seguinte, a partir do momento que esse aluno me perguntou, Daniel, vou fazer meu Instagram agora, o que você acha? E eu disse assim, não, cara, não faz agora. Foca em ter teu Facebook, uma fanpage que vendável, alguma coisa com uma apresentação interessante. E aí depois, quando você já tiver uma estrutura, aí sim você pensa em ir para o Instagram. Por quê? Eu vou explicar agora então, mais ou menos, que você precisa entender a lógica que está por trás de cada uma dessas ferramentas. Então, por exemplo, o Google e o YouTube são duas plataformas de buscas. Então, quando a pessoa coloca lá, onde comprar papel toalha, onde comprar sacos de lixo, alguma coisa assim, ela está buscando. Então, são pessoas que estão querendo um produto, um serviço, e aí o Google ou o YouTube vão fornecer as melhores empresas, vamos dizer assim, para essa pessoa. Ou então, você vai ter que pagar para aparecer. Segundo, Facebook, como é que ele funciona? O Facebook, ele é uma plataforma social, porém, ele é mais regional. Então, você consegue separar pessoas em grupos na sua região. Então, se você atende por região, não faz sentido você pensar em algo nacional. Eu não sei que se você queira ser apenas famoso, daí sim. Instagram, aí eu vou dizer assim, ó, Instagram é uma plataforma, um viés mais social, então para que as pessoas conseguem trocar essa interação, né? E muito mais visual. Então, aí eu te pergunto assim, ó,
Para e pensa se alguém acorda algum dia pensando assim, meu Deus, é hoje que eu quero ver fotos de produtos de limpeza. Isso não vai existir, a não ser grupos de donas de casa ou empresas, alguma coisa assim, mas que se falem, cara, não faz sentido. Então, eu tô sendo bem sincero aqui para te ajudar. Não é, talvez você possa pensar assim, ah, não, mas o Daniel é o dono da razão. Não, eu só tô dizendo que o que eu já fiz, eu já testei isso. A nossa empresa, ela tem um Instagram simplesmente porque para estar lá o nosso nome. Então, tem clientes ainda que entram e dão uma olhada. Ao mesmo tempo que a gente está lá também, porque quando a gente faz um anúncio no Facebook, a gente também coloca para que anuncie também no Instagram. O nosso público está no Instagram. Mas é muito diferente quando a gente está falando de postagens. Postagem no Instagram, para você ter retorno, cara, você vai ter que fazer muito anúncio, ou melhor, muita postagem, diariamente colocando, talvez fazendo stories, fazendo lives. Cara, não dá. Tá? Desculpa, mas não dá. Não adianta nem ficar falando aqui, porque é só perda de tempo. Se eu for ficar te enrolando, como esse aluno que eu cheguei e disse assim, cara, larga fora. E ele não entendeu no primeiro momento. E depois ele disse, ah, Daniel, realmente eu não tinha parado para pensar. Foca, talvez, se você pretende estar nas redes sociais, que é o mínimo que você tem que estar, pense em ser o melhor no Facebook. E aí eu vou te explicar duas coisas. A primeira, o Facebook, então, você consegue fechar mais questões de uma comunidade local. Isso é interessantíssimo. Segundo, qual o grande problema, então, também que o Instagram? O Instagram, ele vai começar, vamos dizer, a sujar o teu pixel. O pixel eu falo em alguns outros vídeos que é um código que fica dentro do próprio Facebook, que vinculado ao Instagram também, e ele vai te dizendo para quem é teu público, afinal, da tua empresa. E quando você começa a colocar pessoas que não são da sua localidade, a plataforma começa a não entender. Tá dizendo para um robô, ó, é o seguinte, eu tenho aqui pessoas que moram a 500 quilômetros daqui que curtiram, que são teus seguidores, e na verdade esse público aqui jamais vai comprar a tua empresa. Ainda existem os tais de robô, automação, que daí no caso só, desculpa o termo, mas só ferra com o pixel. Se você estiver focando no Facebook, você consegue trazer pessoas da sua região muito melhor do que no Instagram. Tá entendido? Quando a gente entra então agora na parte do YouTube, também entra uma outra questão. Ele é uma plataforma de busca, ok. Só que ele está falando com o mundo. Qual é o grande problema de você se dedicar a fazer vídeos, trazendo um conteúdo e tal? É legal, bacana, mas você talvez vá trabalhar para o teu concorrente, primeira coisa, que aconteceu comigo, inclusive, de eu começar a fazer vídeos e publicar, e de repente, quando eu fui ver, estava sendo publicado em outros sites de concorrentes, mostrando eu falando sobre um produto. Então, foi a partir daquele momento que a gente começou a não listar os vídeos para dificultar um pouquinho e para que ficasse somente no nosso e-commerce. Então, isso sim, o YouTube é muito interessante. Cara, eu tô suando muito aqui. Desculpa, tô suando porque não tem o ar-condicionado, fica um barulho, um chiadinho que ia te incomodar, e nem ventilador dá pra botar aqui. Então eu tô com uma luz na minha cara, duas luzes na minha cara, tentando aqui te passar. Então, cara, e aí eu vou te dizer assim, ó, isso é outra coisa, o YouTube vão ter pessoas que vão te criticar, daí você tem que estar preparado. Você tá se dedicando ali e nem sempre as pessoas dão devido valor. Voltando, a principal questão que você vai se dedicar no YouTube é você pega e incorpora algum tipo de vídeo no teu site ou no teu e-commerce. Isso é muito bacana, ou até mesmo se você quiser compartilhar através do WhatsApp, alguma coisa assim. Mas dá um trabalho, então você precisa saber se nesse primeiro momento você tem essa estrutura. Já o Facebook, para quem ainda não tem uma estrutura muito, vamos dizer assim, média para grande, eu te digo assim, ou então não está bem organizado ainda, foca no Facebook. Ele é mais tranquilo de você mexer, ele tem toda essa parte de vídeos também, postagens que você pode programar diariamente, se quiser botar posts, alguma coisa assim, você consegue ter uma interação melhor com o teu público. Eu acho que é o melhor. Por mais que você vai escutar ainda no mercado pessoas dizendo, o Facebook já acabou, o Facebook já era, agora é Instagram. As pessoas estão enganadas, não é bem assim, tá? Os nossos melhores retornos são através do Google, em função de anúncios, mas também no Facebook, tanto em anúncios como nas nossas postagens. Essa atração de clientes que você vai ter, você pode trabalhar sim através do Facebook. Uma grande dica que eu já falei em outros vídeos, mas eu vou repetir, que você só cuide para você não começar a chamar pessoas, amigas suas, que talvez não sejam o teu público comprador, tá? Ah, mas Daniel, eu só tô com 3 curtidas e tal. Então, se você tá com muito pouca interação, envolvimento na tua página, a melhor coisa a fazer, primeiro, é criar conteúdos, criar postagens, tá? Isso eu falo em outros vídeos, mas eu pretendo trazer, então, se você tá perdido, mas ao mesmo tempo você não pode tentar
trazer pessoas que não são teu público, tá? Não faz sentido você querer ter apenas por números. Curtidas não pagam contas. Então, a partir do momento que você atrai pessoas que não fazem parte do teu público-alvo, você só vai piorar o teu negócio. Ou a chance de você crescer é quase que nula, porque a plataforma funciona com o tal do algoritmo. Ela tem uma lógica por trás. Ela não é ali, por curtidas que o Facebook vai entender. Ele entende o perfil da pessoa. Então, se você convida a tua vizinha, que ela, na verdade, sei lá, é uma aposentada, que tem um filho e que ela pega e, sei lá, ela não tem hábitos de consumo, aí você está colocando ela dentro da tua fanpage. O próprio algoritmo vai dizer, ok, esse é o público, o perfil desse tipo de empresa, então, de cliente dessa empresa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar mandar essa mensagem para mais pessoas parecidas com essa, tá? Então, você precisa entender que, cuidando disso, você está salvando o teu projeto, tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha que falar mais ou menos hoje. Deixa eu pensar mais um pouco. Eu acho que é isso. Na verdade, só faltou o que eu tinha prometido, que é o nosso amigo aqui, nosso empreendedor que morreu tentando, ele vai fazer uma coisa que você vai se surpreender agora. Vamos lá, então? Até mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa nos comentários então a sugestão de nome para o nosso amigão aqui. Até mais. Tchau.